Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem dos escritos bíblicos. E o tema é: por que esta guerra não tem nada a ver com a Israel da Bíblia? É isso mesmo. Porque essa guerra que você está vendo aí acontecer entre Israel e Irã não é nada a ver, não é nada leão de Judá que está rugindo, não é nada os anjos já estão armados esperando a grande... Para com isso. Essa Israel aí foi fundada em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. A Israel da Bíblia é Jacó. Foram as 12 tribos de Israel, a qual foi julgada no grande dia do Senhor, que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Deixe de ser cabeçudo, vai procurar entendimento. Eles ficam falando, ó Israel, leão de Judá, olha, agora o leão começou a rugir. Jeremias capítulo 5, versículo 15 ao 19. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel. Diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. 16. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. 17. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão seus filhos e suas filhas. Comerão suas ovelhas e seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras. E com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. 18. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. 19. Quando perguntarem, por que o Senhor, nosso Deus, nos fez todas essas coisas? Vocês lhes responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso, terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Ó casa de Israel, esse Israel aqui foi o sonho de José, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9. Olha o sonho de José. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus inimigos, dizendo, sonhei também que o sol, o pai dele Judá, que passou a ser Israel, a lua, os judeus, a sua mãe, e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Com ele, 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. Você consegue entender que a Israel da Bíblia não é essa Israel de hoje. A Israel da Bíblia se dirigia às 12 tribos de Israel. A Israel da Bíblia se dirigia aos descendentes de Jacó. Porque eles é que foram condenados, eles é que foram responsabilizados. Quando você lê aqui, ó, Jeremias 5,15, eis que trago contra você uma nação longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Quem foi essa nação aqui? A nação gentílica, os estrangeiros, os que falavam outros idiomas. E quando é que os estrangeiros realmente, quando é que Deus usou realmente os estrangeiros contra Israel da Bíblia? Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24. O subtítulo, Jerusalém sitiada. Ele estava no Monte das Oliveiras, confabulando, tendo um feedback com os discípulos, e os discípulos perguntaram, Senhor, quando ocorrerá a queda do templo? Quando ocorrerá a sua volta e quando ocorrerá o fim dos tempos? Aí ele foi falando, chegando aqui no versículo 20 de Lucas 21, ele disse assim aos discípulos, quando, porém, vocês, discípulos, virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. Os discípulos estão vivos para ver o cerco a Jerusalém? Ô menino, o atrasadinho. Versículo 21.
Então os que estiverem na Judéia, não é Judéia, então os que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Versículo 22. Leia isso, abrace isso e viva isso. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito. Onde é que tem alguma passagem bíblica que ainda falta se cumprir? Onde é que falta Jerusalém ser cercada? Onde é que o leão está rugindo nessa Israel da ONU? Quando Jerusalém fosse cercada e destruída, era para cumprir tudo o que estava escrito. Vou ler de novo, versículo 22, Lucas 21. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Que vingança? Entre Deus e os judeus. Entre Cristo, o Alfa e o Ômega, e os da nação de Israel, os israelitas. Seriam e foram dias de vingança. Quando aconteceu isso? Em 66, vai fazer 2000 anos, em 66, começaram os primeiros conflitos entre os estrangeiros e os judeus na Judéia. O exército romano e os judeus. Passaram-se algumas guerras, fenícios, essêncios, sei lá eu. Em 69, um pouco antes da metade do ano de 69, Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Abra aí um navegador e procure aí na internet quando é que Jerusalém foi cercada e destruída. Foi cercada em 69, na metade do ano 70. Não é 1970, na metade do ano 70. Caiu o templo. Os estrangeiros estavam dentro, destruindo a cidade, matando judeus, levando outros como escravos, para se cumprir exatamente versículo 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, no dia do Senhor. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aqueles povos daquela Israel, dos descendentes de Jacó. Versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos e serão levados escravos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada. Vou ler novamente Jeremias 5,15. Eis que trago contra você uma nação de longe. Ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. O primeiro juízo aconteceu em Samaria, mais ou menos ali 580, 600 anos antes de Jesus. Samaria também foi cercada e destruída. E dentro de Samaria, a mãe assou o seu recém-nascido e comeu. Ezequiel 23 fala sobre as duas prostitutas, uma representando o reino do sul, que era Jerusalém, e outro reino do norte, Samaria. E a outra situação aconteceu exatamente na metade do ano 70. A cidade foi quase totalmente destruída, o templo foi destruído até os alicerces, e a grande tribulação, durante a grande tribulação ocorrida naquele período, teve mãe que chegou também a fazer a mesma coisa, a comer os seus recém-nascidos. Por que esta guerra não tem nada a ver com a Israel da Bíblia? Por causa disso. Porque essa Israel que está aí hoje, foi a ONU que criou em 1947. Tá bom? Não tem leão de Judá rugindo coisa nenhuma, não tem falanges de anjos sobre Israel, guardando Israel, coisíssima nenhuma. O que está lá são armamentos, são bombas, são meios de defesa, é o que está lá, criado pelo homem, criado, pode até ser por sabedoria de Deus, mas para essa época não tem nada a ver com aquela situação do ano 70, tá bom? Então vou deixar essa pequena e humilde mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho, e até mais, tchau, tchau.